Ok, então, gravando a partir de agora a nossa aula de Economia Clássica de dia 18 de junho de 2021. Pessoal, tem uma notícia boa para vocês, até que enfim. Amanhã eu vou tomar a primeira dose da vacina. Então, todos os professores e técnicos da universidade aqui vão se vacinar amanhã. Eu, por mim, já entraria em sala de aula na segunda-feira, mas vai depender aí da reitoria, da pró-reitoria, o que eles vão decidir. Mas com a vacinação, a próxima dose daqui a 30 dias, eventualmente no segundo semestre já podia ter aula presencial. Eu preferiria. Não vai colar aí, abobrinha, estou de olho, hein? Então, a nossa aula hoje pode ser 8 minutos mais curta, né? Por mim pode, professor. Já que ontem teve um áudio de 8 minutos aí que zoaram de mim. Professor. Não, quando eu olhei aquele áudio lá, assim, 8 minutos, eu falei, eita. Até achei que o senhor ficou meio bravo, mas... Não, é que eu não queria deixar a explicação pela metade, né? Então, e nem eu não percebi que foi 8 minutos. Depois que eu fui ver o áudio, até eu tive que rir. Mas então tá, essa tarefa aí, vocês muitos encaminharam. Ah, tem um comentário para fazer, hein? Pessoal, eu estou surpreso com a qualidade de algumas respostas que eu tenho recebido. Nas outras disciplinas que eu trabalhei, todas as atividades, as tarefas, recebia por e-mail e ficava só lá no e-mail. Mas com a turma de vocês aí, algumas eu peguei e baixei elas e salvei na pastinha da disciplina, porque eram respostas muito bem elaboradas, deu para perceber que a pessoa foi atrás de outros autores, outras fontes, e leu mesmo. Então, parabéns para vocês aí, estou muito satisfeito. Acho que vamos terminar aquela primeira parte. Aí, alguém quer fazer algum comentário, dúvida sobre o que avançou até agora? Que a gente está para finalizar aquela primeira parte, que é dos autores clássicos liberais. E aí tem essas versões keynesianas e clássica da demanda por moeda que eu acrescentei no conteúdo, que não está na ementa da disciplina, mas acredito que fica mais fácil para a compreensão. Deveria parar na versão clássica da demanda por moeda. Aí eu comparei com a versão que vem logo em seguida, alguns anos, coisa de 30, 40 anos depois, que é a versão keynesiana. Então, vamos terminar essa parte, e aí a gente, acho que terminando essa parte, por hoje, está de bom tamanho. Aí, na semana que vem, a gente já avança na segunda parte, que são os autores clássicos, mas não liberais, a corrente socialista, com ênfase na obra de Marx. Bom, sobre as versões de demanda por moeda, daqui a pouco eu vou compartilhar o slide com vocês. Queria fazer um comentário que em algumas respostas eu percebi que vocês fizeram referências à teoria quantitativa ou quantitativista da moeda. E essa teoria, ela é válida até hoje. Ela explica por que, por exemplo, num momento de crise, de pandemia que nós estamos vivendo hoje, o Tesouro Nacional, através do governo federal, ele não pode acionar as maquininhas de impressão de notas de 100, 200 reais e distribuir para o povo como na forma de auxílio, porque isso aí geraria inflação. E eu quero explicar esse mecanismo, porque é uma pergunta que, quando eu fiz o vestibular para economia e passei, e a minha mãe ficou sabendo, aí no final de ano, aí, depois que eu já tinha feito um semestre do curso de economia, ela pediu por que o governo não imprime moeda e distribui para os mais pobres, acabaria com a pobreza.
E era complicado para explicar para minha mãe. Ela não entendia. Se é o governo que pode imprimir e emitir moeda, por que não imprime um monte aí e distribui à vontade? Então, eu quero explicar esse mecanismo. A teoria quantitativista da moeda, ela tem princípio com a obra do Smith, né? Aliás, vou dar mais uma contextualizada. A Riqueza das Nações, que é a obra do Smith, que é considerada lá a precursora da ciência econômica, pela primeira vez uma obra totalmente dedicada a questões econômicas, ao estudo das questões econômicas, por isso que ele é conhecido como o pai da ciência econômica. Ela se originou pelo fato de que o Smith, a coisa de... Para quem leu a obra dele vai saber os detalhes, eu faz muito tempo que li, não estou lembrado exatamente dos anos e tal, mas coisa de 10 anos antes da obra dele, de ele escrever, lá em 1776, ele tinha feito uma viagem lá, ele é britânico, né, era lá de Londres, da Inglaterra, e ele fez uma viagem pelo continente, principalmente pela Espanha. E naquela primeira viagem, ele ficou impressionado com os espanhóis, como a economia estava agitada, os portos movimentados, a população bem de vida. E ele entendeu que muito disso era fruto daquele processo do período mercantilista. A Espanha tinha muitas colônias, principalmente aqui na América do Sul, em que os navios espanhóis chegavam aqui e abarrotavam os navios de ouro, prata, enfim, metais preciosos, e voltavam, levavam para a coroa central, que era lá em Madrid. E o governo de Madrid, vou permitir aqui, o governo de Madrid, em posse daqueles metais preciosos, produzia moeda, né, principalmente aquelas moedas de prata, que eram muito valiosas, e tinha o entesouramento do ouro no seu, digamos assim, banco central deles à época, e esse dinheiro, essa moeda, ia acabar nas mãos da população. Então, naquela primeira visita do Smith, ele entendeu, isso é fruto desse processo aí de exploração das colônias, trazer riquezas para a coroa central. E coisa de 10, 15 anos depois, ele refez essa viagem, foi visitar a Espanha novamente, e teve uma impressão totalmente oposta. A população estava pobre, sem emprego, o pessoal do campo não plantava trigo porque era muito caro. E aí ele foi, é o que o economista faz, interpretar o movimento dos agentes, as atitudes, os atos dos agentes, e relacionar isso com questões econômicas. E em ele voltando para a Inglaterra, ele ficou grilado com aquilo. Mas peraí, por que os espanhóis empobreceram tanto nesse... É que, sendo que eles têm muita riqueza, ou trouxeram muita riqueza lá do Novo Mundo, para a coroa central, e a população pobre desse jeito. E aí ele desenvolveu, ele deu o princípio da teoria quantitativista da moeda, ou seja, não basta um governo emitir moeda e distribuir para a população, que essa população não vai ficar mais rica, ela vai ficar mais pobre, sim. E como que acontece esse mecanismo? Então, isso eu vou tentar explicar num exemplo bem chulo aqui, que eu vou criar agora aqui. Aliás, eu já dei uma imaginada nele, e vocês vão de concordar comigo. Vamos supor que nós estejamos em sala presencial, tá? Vocês são 54 matriculados nessa disciplina. Vamos supor que a gente esteja numa sala de aula, e eu sou o professor, eu sou o presidente dessa nação. A permitir, só um pouquinho. Eu sou o presidente da nação chamada nossa sala de aula.
e vocês são a população. E vocês sabem que nas universidades sempre tem uma cantina ali para o pessoal ir nos intervalos tomar um cafezinho, comer um cachorro-quente, um lanchinho, enfim. Então, aquela cantina é a indústria do nosso país. E a renda de vocês, todos vocês têm uma renda diária de R$1. E o custo de um cachorro-quente lá na cantina é exatamente R$1. Ou seja, o poder de consumo de vocês, através da renda de vocês, vocês conseguem comer um cachorro-quente por dia. E ótimo, tudo bem, os preços estão em equilíbrio, a quantidade produzida na cantina está em equilíbrio, e eu sou presidente de vocês e gero essa renda para vocês. Permitir, ok. Só que aí, digamos, supondo, está chegando uma época de campanha eleitoral, tem um outro candidato a presidente desse país, chamado Nossa Sala de Aula, e com interesses eleitoreiros eu resolvo virar bonzinho para vocês. Eu aumento a renda de vocês, que era de R$1, eu aumento para R$2. Aí o que acontece? Eu chego e anuncio, para me beneficiar aí dos votos, futuros votos de vocês, eu chego e anuncio um dia na sala de aula. Pessoal, hoje a renda de vocês era de R$1 por dia, a partir de agora vocês estão recebendo R$2 aqui. Toma R$2 aqui, todo mundo aí. Distribua o dinheiro para vocês. Ou seja, imprimir mais moeda e distribuir para vocês. Aí chegou lá, no intervalo, acabou a aula, deu o intervalo, 9 horas, o pessoal vai para a cantina. O que vai acontecer? Alguma sugestão, algum chute aí, por favor? Lembrem-se, o cachorro quente custa R$1 lá na cantina. Vai faltar cachorro quente? Quem falou aí? Sanatiel? Fui eu, José. José? É bem provável, né? Vamos supor que bateu o sinal do intervalo, metade da turma sai. Nós somos em 54, então seriam 27. 27 levanta e vai para o intervalo. Os outros 27 permanecem na aula mais para tirar dúvidas aí da disciplina, tá? E aí atrasa um pouco a ida deles para a cantina. Esses 27 que saíram antes vão chegar na cantina, cachorro-quente está R$1, peraí, mas eu tenho 2 agora no bolso. E eles vão dizer para o cara que atende lá na cantina, que é o nosso parque industrial, nosso setor produtivo da nossa economia, vão dizer, peraí, eu tenho 2, então me passa 2 cachorro-quentes. Só que a nossa indústria, a produção da indústria, quanto que foi? De 54 unidades de cachorro-quente para serem consumidas naquele dia. Lembrando que a nossa economia estava em equilíbrio. A renda de vocês e a produção industrial. Então, aquela metade da sala que chega lá primeiro, peraí, eu tenho R$2, eu posso consumir 2 cachorros-quentes. Então, me dá 2 cachorros-quentes aí. Depois de 10 minutos, aquela outra metade da sala que ficou lá e se atrasou, vai chegar lá na indústria e vai tentar consumir o cachorro-quente diário. Está com R$2 no bolso. E aí, qual vai ser a resposta? Aquilo que você falou, Júlio. Vai faltar cachorro-quente. Então, aquele pessoal que ficou sem, eles vão ficar chateados, porque eles têm poder de compra de 2 cachorros-quentes em função de uma demanda, um choque na demanda da turma que saiu primeiro, que consumiram mais, eles ficaram sem. E naquele dia vão passar fome. Sendo que tem dinheiro no bolso. Aí o que eles vão falar para o pessoal lá que atende na cantina, olha, é o seguinte, ó, amanhã eu vou estar com R$4 no bolso. O cachorro-quente custa 1. Então, tu faz o seguinte, ó, amanhã eu venho aqui, você garante o meu, reserva o meu, que eu te pago os R$2. Ah, mas os R$2 os outros também estão pagando. Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou ter R$4 no bolso amanhã. Então, eu vou te pagar R$3 pelo cachorro-quente.
E aí eles vão fazendo reservas, e o dono da indústria, que não pode aumentar a quantidade produzida de uma hora para outra, porque daí depende de contratar mais funcionários, comprar mais máquinas, equipamentos, ele não consegue dobrar a produção de um dia para o outro. Mas houve um choque na demanda. A demanda aumentou, dobrou de um dia para o outro, porque o poder de compra da população aumentou em função dessa política minha de distribuir mais renda para vocês, que são a minha população. Então, no final das contas, ele vai entender, peraí, esse pessoal está com renda agora de comprar 2, e tem até gente disposta para pagar R$ 3 para garantir o seu produto. Notem que o processo de alta nos preços, de inflação, nem sempre é culpa do coitado do empresário lá. Os empresários é que são gananciosos e estão aumentando os preços. A pressão pela alta dos preços pode sim vir pela própria demanda. O próprio consumidor se dispõe a pagar mais para garantir o produto dele. E ele, o dono da cantina ia perceber, o poder de compra desses caras aumentou, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço do cachorro-quente para R$ 2. E é isso que ele faz. Nos dias seguintes, todos vocês recebendo uma renda de 2, o dobro do que recebiam antes, o preço do produto sobe para 2, a quantidade produzida e consumida vai ser a mesma. Mudou alguma coisa? Não mudou em nada, teoricamente, né? O preço vai procurar um novo patamar de equilíbrio agora no nível de preço mais elevado, ou seja, foi gerada a inflação no cachorro-quente. Mas aí, por que o Smith, notem que ele percebeu que a população espanhola tinha empobrecido naquele período? Se houve alta dos preços, como que a população espanhola enfraqueceu? Então, vamos voltar para o nosso exemplo da cantina. A princípio, o preço do cachorro-quente subiu, mas a renda de vocês subiu, também deveria estar em equilíbrio. Vocês ficaram mais pobres? Teoricamente, não. Mas note o que acontece. Do outro lado, fora do campus, do outro lado da avenida, também tem lá uma cantina, um barzinho lá que vende cachorro-quente. E lá o preço continua R$ 1. E muitos de vocês, metade da sala vai perceber, peraí, eu recebo R$ 2 de renda todo dia, me dá acesso ao consumo de um cachorro-quente de R$ 2 aqui na cantina. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair do campus, vou atravessar a avenida e vou comprar lá do outro lado e vou pagar R$ 1, e aí me sobra R$ 1 todo dia. Ou seja, a nossa população, nosso país, a população do nosso país vai passar a importar cachorros quentes do exterior. E em fazendo isso, metade da sala fazendo isso, o que acontece? O dono da cantina, que previa uma demanda diária de 50 cachorros quentes, ele chega lá no final do dia, ele viu que sobrou metade dos cachorros quentes. Ele vai começar a diminuir a produção. E o dono da cantina vai perceber, poxa, eu para produzir aqueles 50, eu tinha tantos funcionários, agora eu estou produzindo, a demanda caiu pela metade, eu não preciso mais de tantos funcionários. Aí ele pega e demite lá uma meia dúzia, uma metade dos funcionários. Esses demitidos não têm mais acesso à renda. E a própria cantina vendendo só a metade, a margem de lucro, de ganhos mensais dele vai diminuir também, proporcionalmente. Então, o dono da cantina empobrece, o nosso país empobrece, porque há uma sangria de divisas para o exterior. É mais negócio a gente importar cachorro-quente do que produzir na própria. E, com o passar do tempo, muito provavelmente a cantina nossa, o nosso parque industrial, ia fechar as portas. E a nossa população, embora com uma renda agora artificial de R$ 2, no final acabaria mais pobre. Então, esse é o princípio da teoria quantitativista, ou
alguns autores chamam de teoria quantitativa da moeda. É muito importante para o equilíbrio nos preços de uma economia, né, você regular, manter um determinado controle sobre a quantidade de moeda em circulação. Vocês vão fazer mais tarde a disciplina chamada economia monetária, aí vocês vão ver lá que tem os vários níveis, né, de moedas em circulação. Nós estamos falando aqui do chamado M1, que é a moeda em circulação, a moeda no bolso das pessoas, mais os depósitos à vista nos bancos. Esse é considerado o nível M1 da moeda. Então, quando tem muita moeda em circulação, né, o governo precisa enxugar essa quantidade de moeda em circulação para não impactar nos preços. Então, agora eu vou compartilhar com vocês o slide, e aí a gente já entra na versão clássica da demanda por moeda. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer um comentário enquanto eu ajeito aqui os... Por mim tá tudo bem, professor. Pode prosseguir, hein? Compartilhando aqui, então. Vocês devem estar vendo, né? Sim, professor. Ok, então eu vou repetir agora aqueles 8 minutos do áudio de ontem, porque eu acredito que nem todo mundo está participando do grupo lá do WhatsApp, principalmente o pessoal que entrou mais recentemente. Então, sou obrigado a repetir a explicação. Então, eu sintetizei, gente, em um slide, várias páginas e páginas e páginas de textos dos autores clássicos. Então, a versão clássica da demanda por moeda. Por que as pessoas retêm moeda? Ou demandam moeda e seguram moeda? Então, os clássicos justificavam lá 2 motivos de demanda por moeda. O primeiro, não há coincidência entre os fluxos de pagamentos e recebimentos. Isso acontece até hoje ainda, né, gente? Eu recebo o meu salário no final do mês, eu não vou pegar aquele salário e fazer uma aplicação financeira num banco, né, de longo prazo, sei lá, sendo que no dia 5 eu tenho que pagar aluguel, no dia 10 eu tenho que pagar cartão, celular, energia elétrica, enfim, tem um monte de contas para pagar. Então, não adianta eu fazer uma aplicação financeira e me livrar desse dinheiro, ou seja, aplicar esse dinheiro por um prazo de 5 dias, 10 dias, não, só vai me dar trabalho. E o segundo motivo dos clássicos é a imprevisibilidade de despesas futuras. Olha, eu vou fazer um pé de meia aqui, porque vai que amanhã depois eu vou jogar futebol com a turma aí e quebra a minha perna, eu vou ter uma despesa extra com médico, enfim. Né? Então, muita gente faz um pé de meia, assim, com uma parte da renda para fazer frente às despesas que podem acontecer no futuro. Muitos pais também, né, fazem um pé de meia, principalmente os americanos têm muito essa cultura, o bebê nasceu, eles já abrem uma conta lá, num banco e numa corretora, e já fazem lá criam uma carteira para esse bebê, e todos os meses, ou pelo menos quando possível, eles vão injetando um dinheirinho naquela conta, que aquele bebê só vai poder movimentar quando ele atingir a maioridade, ou seja, quando tiver 18 anos. Ele é o titular da conta, mas como é menor, ele não consegue movimentar. E os pais vão injetando um dinheirinho lá, principalmente porque eles têm preocupação com os filhos quando chegarem na época de faculdade, que vocês sabem que lá as faculdades são pagas, né, e são muito caras. Em universidades aí é coisa de 50, 80 mil dólares por ano que eles gastam para um filho deles cursar a faculdade. Então, eles já fazem, desde o nascimento do bebê, eles já fazem esse pé de meia. E note, nesse dinheiro, independentemente de como estiver a taxa de juros ou a remuneração daquela carteira deles, eles não mexem.
porque é um plano de muito longo prazo. Então, esse pé de meia, a gente diz que ele é inelástico às oscilações das taxas de juros. Por exemplo, hoje a nossa taxa de juros básica agora está em 4,25% ao ano. Até quarta-feira estava em 3,50% ao ano, 3,5% ao ano. Mas há alguns anos, coisa de 2, 3 anos atrás, estava em 14,25% ao ano. Então, vocês acreditam que um casal que há 5 anos atrás tenha feito um pé de meia para um filho deles que nasceu e tenha feito uma aplicação há 5 anos atrás, quando as taxas de juros estavam bem mais elevadas, que agora, no início de 2021, essa taxa básica foi lá para 2% ao ano, ou seja, a remuneração mensal daquela aplicação financeira, teria que fazer as contas aqui, mas eu acho que ficava em torno de 0,18% ao mês, muito baixa. Vocês acham que os pais dessa criança vão desistir e vão sacar aquele dinheiro, desistir de um plano futuro para o filho só porque momentaneamente as taxas de juros estão baixas? Não. Tanto assim que agora as taxas de juros estão voltando a subir, já está em 4,25%. Então, uma coisa é guardar dinheiro para imprevistos, para amanhã, depois, outra coisa são planos mais de longo prazo. Então, os clássicos entendiam, e era unanimidade, esses dois motivos de demanda por moeda. Aí foi criada essa função de demanda por moeda, dada ali para vocês em preto, escrito em amarelo, aí, que é o L, que é a demanda por moeda, é igual ao multiplicador dos encaixes, da média dos encaixes. Eu expliquei ontem rapidamente o que se trata, esse multiplicador. As pessoas, a população, eles têm uma noção, mesmo que intuitiva, dos gastos fixos que eles têm todos os meses, com aluguel, com celular, né, com despesas fixas que vêm. Elas aumentam ao longo do tempo? Sim, aumentam. Mas os clássicos consideravam que, no curto prazo, esse multiplicador ele é considerado constante, relativamente constante, porque o aluguel não dobra de um mês para o outro, né? Então, você vai procurar uma outra casa ou uma outra sala comercial, né? A conta do telefone, energia elétrica, não dobra de um mês para o outro, né? E esse multiplicador multiplica ele pelo nível dos preços, os níveis dos preços de um modo geral, dado por P, multiplicado pela renda nacional, que também é considerada constante, relativamente constante. Porque a renda nacional é o somatório do poder de consumo das pessoas, ou seja, os salários das pessoas. Eles aumentam ao longo do tempo, por correção, por conta de inflação passada, os salários são reajustados, e também porque as pessoas tendem a ir buscar empregos mais qualificados e mais bem remunerados, né? Então, a gente sabe que países ricos, o PIB per capita do pessoal lá da Suíça é um, o PIB per capita aqui do Brasil é outro, né? Então, na medida que essa renda nacional ou o PIB per capita das pessoas aumenta, mas no curto prazo, os clássicos entendiam que isso era relativamente constante. Por isso é que tem esse sinalzinho, esse risquinho em cima dessas duas variáveis, porque elas não afetam. Então, quando acontece uma variação nessa variável L aqui, na demanda por moeda, na equação, o impacto direto, imediato, de um dia para o outro, se dá sobre o quê? A única variável que não é considerada constante ou relativamente constante, que é o que está livre aí, é o preço. O impacto é sobre os preços das mercadorias, né? E aí eles
essa função a gente pode colocar num gráfico aí, que eu coloquei em gráfico. Para quem escutou o áudio de ontem, lembra que esse L aqui, que representa a demanda por moeda, essa reta em 45 graus aqui, esse Lzinho aí eu tinha esquecido de colocar, então eu corrigi. Nos slides que vocês baixaram lá do SIGA, não tem esse L. Tá? Então, rapidamente, num nível em que os preços e demanda por moeda e oferta monetária e demanda monetária estejam em equilíbrio, passando lá para a esquerda no eixo vertical, você tem um nível de preço também em equilíbrio. E esse equilíbrio ele é muito difícil de ser atingido na economia, gente. Imaginem assim que o governo, a equipe econômica do governo tem que ficar tateando, é tentativa e erro mesmo. Resgata mais títulos e coloca mais dinheiro em circulação, vê o que acontece, vai medindo isso aí. Diariamente a equipe econômica tem que estar medindo aí o comportamento dos preços, tanto assim que nós temos os índices de preços aí, divulgados mensalmente, fora as prévias mensais que são divulgadas sempre por volta do meio do mês. Então, quando o governo percebe que os preços estão subindo, ou estão sendo pressionados para cima, o governo sabe que tem que enxugar a base monetária, para que não haja esse processo flageloso de inflação. Na economia, a gente estuda a teoria da senhoriagem, né, que ela trata mais dessa questão da inflação, principalmente porque o Brasil viveu um período inflacionário até 1994, que era um absurdo. Os preços aumentavam coisa de 80% num mês. E quem se beneficiava, as classes menos abastadas, ou seja, os mais pobres, são os que mais sofriam, porque trabalhavam o mês inteiro e recebiam salário no final do mês. Era aquele salário, sendo que com 80% os preços dos produtos ao longo daquele mês eram majorados em 80%, ele perdia o poder de consumo. E já o governo, que era o que emitia a moeda, que era o senhor, por isso o termo em economia senhoriagem, era o que mais se beneficiava, né? Porque quando ele emitia o valor de face de R$100 daquela moeda, ele podia comprar produtos com R$100. No dia seguinte, essa moeda ia parar na mão de um terceiro, já não comprava mais o mesmo produto, por conta do processo inflacionário. Então, é função do Banco Central zelar pela estabilidade da moeda. E eu já devo ter comentado nessa turma aqui, que é muito bom que no Brasil agora, finalmente, o nosso Banco Central seja independente, porque aí não tem como o governo federal ir lá, seja o governo federal, quem quer que seja, ir lá e interferir e mandar o Banco Central aumentar ou diminuir taxas de juros. Eu não sei se foi nessa turma aqui que eu comentei, a coisa de 2 semanas atrás, saiu uma notícia, eu acompanhei, o governo da Turquia tinha demitido, num prazo de 2 meses, o 4º presidente do Banco Central, e iria assumir o 5º, com a missão específica, baixe a taxa de juros, que no caso estava, lá na Turquia, estava em 18% ao ano, e o governo queria. E não tem como baixar isso com uma canetada, baixar a taxa de juros artificialmente. Isso você tem que olhar o nível de produção nacional, né, e a demanda agregada das pessoas também, né? E no caso do Brasil, os Estados Unidos é a mesma coisa, mas na própria quarta-feira, que é chamado no meio dos economistas e dos analistas financeiros, a quarta-feira passada foi chamada de super quarta-feira, porque é o dia em que o Copom, que se reúne nas terças, e no final, no fechamento do mercado das quartas, eles divulgam a nova taxa básica de juros da economia.
No caso do Brasil, eles aumentaram os 0,75 bits, ou pontos percentuais, passando a taxa básica na quinta-feira, ontem, a nossa taxa básica amanheceu a 4,25% ao ano. Isso dá 0,35% ao mês. Calculando a taxa equivalente ano para mês, isso dá numa aplicação financeira, numa renda fixa, por exemplo, isso dá um rendimento de 0,35% ao mês. Quando era 2%, no início desse ano, o rendimento mensal beirava ali os 0,18% ao mês. Então, um rendimento muito baixo. Então, notem que o governo tem como fazer esses movimentos, segundo os clássicos aqui, tá? Ele percebe que os níveis dos preços estão aumentando, porque, acompanhem no gráfico aqui, a demanda por moeda está maior, e a base monetária está muito expandida, tem muita moeda em circulação. Então, o governo precisa retrair essa base monetária para voltar para o M sem linha, aí, o M de equilíbrio, de modo a forçar os preços para baixo para preços de equilíbrio de novo. E como que o governo consegue retrair essa base monetária? Tirar menos dinheiro, deixar menos dinheiro em circulação. O que ele fez na quarta-feira, uma política monetária. Aumentou as taxas de juros de 3,5% para 4,5%. Muitos consumidores, a pessoa que ia lá comprar uma geladeira nova e pagar um crediário lá, parcelar o pagamento dessa geladeira, a pessoa vai pensar, poxa, mas eu não preciso comprar a geladeira agora. Eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar numa renda fixa lá no banco, porque está rendendo mais agora. Então, ele deixa de consumir aquela geladeira. Note, aumenta as taxas de juros, você diminui a demanda por mercadorias, né, e aumenta a demanda por títulos do governo, títulos via sistema bancário. Então, as pessoas economizam mais, porque agora colocar esse dinheiro numa aplicação está rendendo mais, está mais atraente. Então, a pessoa deixando de consumir uma geladeira, essa geladeira não vai ser vendida. O comércio não vendeu essa geladeira. Portanto, o comércio vai encomendar da indústria lá da região de Joinville, onde tem as fábricas da linha branca de eletrodomésticos no Brasil, vai encomendar uma geladeira a menos da indústria. Então, é um bem que deixou de ser vendido. E essa geladeira vai ficar na loja aqui. E o dono da loja, ele precisa vender essa geladeira porque ele precisa ter o lucro dele em cima da atividade dele. Então, ele vai fazer, não estou conseguindo vender, tem muita geladeira sobrando aqui no estoque, eu vou fazer uma promoção, vou baixar o preço da geladeira para ver se eu aumento as vendas de geladeiras. Mas notem que esse processo de busca pelo equilíbrio, vou repetir, ele é muito complicado de ser atingido. E a equipe econômica do governo tem que estar sempre buscando isso, né? Sentindo como é que está o mercado, como é que estão se comportando os preços. E o sentido inverso aqui também, no M2', mais à esquerda, a base monetária está muito retraída, ou seja, tem pouca moeda em circulação, as pessoas acabam não comprando. E aí o próprio comércio diminui os preços e passa a divulgar promoções. Olha, 50% de desconto, para ver se aquece as vendas. Porque o comércio precisa vender, né, para eles terem a margem de ganho deles, para poder pagar salários, impostos, energia, enfim. Então, percebendo que a economia não está girando, porque tem pouca moeda em circulação, o governo pode aumentar a base acionária. Como é que ele faz isso? O governo tem, todos os dias, praticamente, tem vencimentos de títulos que o governo emitiu lá atrás. Em vez de renovar esses títulos, o governo resgata o título. Aí o dinheiro sai do tesouro e vai para a conta da pessoa, da conta corrente da pessoa que era dona ou proprietária daquele ativo.
e aí aumenta a base acionária da economia. Então, note, ó, esse mecanismo expresso nesse gráfico, para os clássicos, a política monetária ela era eficiente, muito eficiente, para você controlar os níveis dos preços da economia. Nem para a estagnação da economia e nem para um processo acelerado de inflação. Você equilibra os níveis dos preços através dos mecanismos da política monetária. Alguém comentou aí em algumas respostas, o governo pode enxugar essa base monetária, tirar dinheiro de circulação aumentando impostos. Note, o aumento de impostos é uma política, não é uma política monetária, é uma política fiscal. O governo tem duas ferramentas para controlar os níveis dos preços, a política fiscal e a política monetária. Tem diferenças entre elas, tá? Vocês vão anotar isso e não vão esquecer nunca mais. A política fiscal, ela é mais lenta e os efeitos são mais de longo prazo. Por que ela é lenta? Porque para o governo aumentar impostos, isso tem que ser feito através de um projeto de lei. Vamos aumentar os impostos sobre, sei lá, a saca de soja produzida no Mato Grosso. Isso tem que ser aprovado pelo Congresso e só pode entrar em vigor no ano seguinte. E vai afetar, ela pode ser restritiva a apenas alguns determinados setores. Eu falei aí, vão aumentar o imposto sobre a saca de soja produzida no Mato Grosso, isso é restritivo aos produtores rurais. Não afeta o comerciante, o médico, o advogado, enfim. Os outros setores da economia não afetam. Mas ela também pode ser geral, né? Vamos aumentar a alíquota do IPI ou do ICMS. Aí ela é abrangente, mas ela pode ser específica. A característica dela, que os efeitos dela são mais lentos. Só vão ser sentidos no ano seguinte, olha, depois de muito tempo. Já a política monetária, ela tem efeitos imediatos. Por exemplo, na quarta-feira eles aumentaram os juros de 3,5% para 4,5% por ano, aumentou a taxa equivalente mês, o rendimento das aplicações de renda fixa. Já deve ter muita gente ligando para o seu gerente do banco, olha, compra cotas aí num fundo tal que agora está rendendo melhor. Então, a política monetária, ela tem efeito imediato e ela afeta todo mundo mesmo, todos os setores da economia. Se de um lado o cara que tem dinheiro sobrando ia comprar uma geladeira, agora desistiu de comprar a geladeira e vai colocar numa renda fixa lá no banco, por outro lado tem um empresário que ia pegar um financiamento no banco para construir uma fábrica de sapatos, por exemplo, para gerar emprego. E ele depende desse financiamento, como o juros aumentou, o juros do financiamento dele também vai aumentar e ele vai pensar duas vezes, espera aí, será que compensa eu ainda continuar pegar esse financiamento e vou pagar mais juros nas parcelas depois? Então, note que é uma coisa muito complexa, mas eu tenho certeza que avançando nas disciplinas e dominando os conteúdos que são ofertados no curso, daqui a pouco, daqui a 3 anos, quando vocês estiverem terminando o curso, isso aí vai ficar bem simples para vocês, bem tranquilo. Ok? Dúvidas? Comentários? Estou indo muito rápido, não? Na verdade, isso aí são os 8 minutos de ontem, né? Sim. Vamos lá para o último slide, então. Vocês continuam vendo o slide, né? Sim, senhor, professor. Ok, então vamos lá. Keynes, versão keynesiana da demanda por moeda. Keynes tem a escola keynesiana, tem os novos keynesianos, que tem ainda corrente, é uma corrente ou uma escola da economia que tem até hoje ainda, né? Mas lá, contextualizando, lá nos anos 30, na verdade, a partir de 1929, com a Grande Depressão, principalmente nos Estados Unidos, né, o Keynes começou peraí,
Como assim? Os empresários, as indústrias produzem e não conseguem vender, e o povo não consegue comprar porque não tem emprego. Cadê as premissas dos clássicos aí? Né? E aí que, em 1936, ele publicou a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que à época foi chamada de Revolução Keynesiana. Só lembrando, né, o Keynes, isso aí, quando ele escreveu, ele estava nos Estados Unidos, mas ele é britânico e ele, durante muito tempo, ele trabalhou no Tesouro Britânico e ele percebeu o movimento dos agentes que, em épocas de juros menos atraentes, eles demandavam mais moeda. E quando as taxas de juros subiam, eles demandavam menos moeda e compravam títulos, com o objetivo de especular com a alta dos juros. Mas aí os conceitos deles mudaram. Na verdade, se vocês forem ver, ele inverteu a lei de Sé. Para os clássicos, é só produzir que alguém vai comprar. Mas, de novo, contextualizando, imagine aquelas fábricas têxteis surgindo na Inglaterra, produzindo tecidos de forma bem mais eficiente e a um custo muito mais barato, sendo que antes as pessoas tinham que plantar o algodão, tecer o seu algodão, e produzir, costurar suas roupas. Agora a indústria fornece isso de um modo bem acessível para as pessoas. Então, no período dos clássicos, todo o tecido que uma fábrica produzisse seria comprado por alguém, por um camponês, por um nobre, enfim. O custo de produção automatizado com as máquinas a vapor, que foi uma revolução, por isso é chamado de revolução industrial. Não há mais a necessidade do tear ter o serviço braçal aí, a própria máquina a vapor, ela movimenta aqueles teares. Isso foi fantástico, foi um salto, assim, tecnologia para a época impressionante. Mas, então, enquanto as premissas dos clássicos eram de que a oferta bastava produzir e alguém na outra ponta iria comprar, o Keynes inverte isso, porque ele percebeu que tinha muito empresário industrial aí se suicidando porque tinha produzido e não conseguia vender. Então, ele inverteu a lei de Sé e ele disse que os níveis de produção são determinados pela demanda agregada. O empresário tem que ficar de olho, será que a minha mercadoria vai ter demanda? Então, para não produzir em excesso, para não sobrar em estoque, para não gastar dinheiro com insumos, mão de obra, enfim, e depois não conseguir ter o retorno sobre essa produção dele. E aí ele entrou com esse conceito de demanda agregada, ou também chamado de demanda efetiva, né? Inverteu a lei de Sé. Ele criticava a mão invisível dos Smith, né? Que não é assim, o mercado não é as mil maravilhas, deixar que o mercado se autoajuste e busque automaticamente os preços e quantidades de equilíbrio. Existem circunstâncias, dado que eles estavam saindo da Grande Depressão, que gerou fome, desemprego, muitos empresários se suicidaram, pulavam dos prédios lá de Nova York, uma crise que abalou o mundo, né? Principalmente as economias mais desenvolvidas. Então, ele diz que em situações como essas, o governo tem que, sim, interferir na economia, porque a economia é muito importante para um país e não pode ficar à mercê dos agentes que estão no mercado. O governo tem que interferir e, mesmo que tenha que injetar dinheiro na economia, numa atividade totalmente improdutiva, inócua, aí como contratar equipes de desempregados para abrir uma vala e uma outra equipe para fechar aquela vala. Pelo menos os caras estão tendo renda. E aí ele defende, sim, que o Estado tem que intervir na economia através de políticas de gastos públicos, né? Praticamente aquele laissez-faire do Smith, ele coloca em xeque.
Peraí, não é só deixar fazer. O Estado tem o dever de conduzir os destinos da economia de uma nação. E isso não deixa de ser verdade ainda hoje, gente. Vejam aí nosso país vizinho aí, a Argentina está com problemas sérios agora. Ó. O setor produtivo, que no ano passado, primeiro, as empresas multinacionais que atuavam na Argentina ficaram proibidas de remeter moeda, remeter dólar, na forma de royalties, enfim, para suas matrizes no estrangeiro. Foi proibido. As exportações de grãos, principalmente farelo de soja, que a Argentina é muito forte, também ficaram suspensas no ano passado, no final da safra deles do ano passado, por um grande período, e muitos produtores argentinos quebraram contratos, tiveram que arcar com multas milionárias aí, e nesse ano estão reticentes para plantar. Tem uma queda significativa de produção, principalmente das commodities agrícolas na Argentina. E bem mais recentemente, coisa de um mês atrás, ele suspendeu por 30 dias a exportação de carne dos grandes frigoríficos, sendo que 2 são de brasileiros, né? A JBS, que trabalha na Argentina, e a Marfrig. Não podiam exportar carne. Para quê? Para manter a carne no mercado interno, e sobrando carne vai cair o preço lá no supermercado e a população tem mais acesso ao consumo desse alimento. Mas isso é terrível, gente. Interferir diretamente num setor em que, sim, o Estado tem que deixar o mercado agir. Essas questões, o governo, quanto mais ele interferir, pior para a economia. E o governo tem que se preocupar mais com questões, né, de condução da atividade econômica através de políticas públicas adequadas, estimular determinados setores que estão mais dificuldades, né, e vice-versa. Então, que paramos aí. Então, notem que o Keynes tem as premissas keynesianas são totalmente, elas são confrontadas com as premissas dos clássicos. E a ciência, de um modo geral, todas as ciências vão evoluindo, né? Então, com a economia não poderia ser diferente. Meu Deus do céu, quase terminando o tempo. Vamos lá, então. Quanto aos motivos de demanda por moeda, aqueles motivos lá de imprevisibilidade de despesas futuras e não coincidência entre fluxo de pagamento e recebimento, o Keynes concorda com esses 2 motivos dos clássicos. Apenas para ajudar os alunos de economia no dia da prova, imprevisibilidade de despesas futuras, não coincidência de fluxo de pagamento e recebimento, são nomes muito compridos para decorar para o dia da prova. Então, o Keynes foi bonzinho com os alunos de economia e simplificou. Um é o motivo transação, o outro é o motivo especulação. Esses 2 motivos, eles são inelásticos em relação à taxa de juros. Assim como eu comentei lá, um casal, quando tem um bebê e faz um plano lá de longo prazo para o filho, faz um pé de meia, ele não vai abandonar esse plano lá no 8º, 9º, porque agora os juros, a aplicação dele está rendendo muito pouco. Note, é um plano para longo prazo, para 18 anos, no mínimo. Então, são inelásticos. A taxa de juros pode ir para cima, pode ir para baixo, que os agentes não mexem nesse motivo, precaução, por exemplo, eles continuam demandando a mesma quantidade de moeda. Aí tem o Keynes, a única coisa que ele fez, ele acrescentou um terceiro motivo. O motivo é especulação. O Keynes, como eu já tinha comentado antes, ele trabalhava no Tesouro Britânico. E esses títulos de renda fixa da época, eu não sei se eles ainda são negociados hoje, né? Então, eu tenho um exemplo aqui que eu criei, ó. Aí vocês podem dar uma olhada com mais tranquilidade, eu não vou explicar ele todo agora, mas notem que há o mesmo valor de face de um título, né, de acordo com
se o investidor comprou do Tesouro um título, a renda fixa é de R$3.000, um título no valor de face de 100 mil, a taxa de juros embutida nesse título está 3% ao mês. Esses títulos são negociados entre terceiros, entre agentes, digamos que o governo emitiu determinada quantidade de títulos, digamos, 100 títulos. Eu fui lá, comprei um título desse, e outros foram lá, outros 99 compraram, pronto, é aquela quantidade de títulos. Aí chega um colega de vocês que não comprou na emissão primária do governo, mas quer muito esse título, porque está rendendo 3% ao mês. E ele me telefona e me contata, Paulo, vende o teu título para mim. Eu não estou afim de vender, mas de tanto ele insistir, eu digo, tudo bem, eu até te vendo. Mas eu paguei 100 mil e eu te vendo por 105 mil. Aí o cara concorda. Notem que o rendimento continua sendo os mesmos 3 mil, mas agora a taxa embutida de juros nesse título que ele comprou de mim não é mais de 3% ao mês, é de 2,85%. E isso também acontece quando eu, que comprei o título lá, valor de 100 mil, eu tenho um título, mas eu preciso transformar esse ativo no mais líquido dos ativos, que é dinheiro. Eu fui dar ré e bati o carro no portão quando fui sair de casa de manhã. Chamo lá o funileiro lá para arrumar tudo, esse cara não vai querer receber um título, ele quer dinheiro. Então, eu preciso de dinheiro, preciso converter o meu título em dinheiro para pagar essa despesa extraordinária. Aí, o que eu faço? É o inverso. Eu ligo para esse meu amigo que não comprou o título, digo, olha, eu tenho um título aqui para te vender. Eu paguei 100 mil, está rendendo 3% ao mês. E ele não está muito interessado, mas como agora sou eu que insisto muito, olha, por favor, eu preciso do dinheiro. Tá bom, eu te compro, mas te pago só 95. E agora, em ele me comprando o título a 95 mil pelo valor de face, a taxa de juros ao mês embutida já está 3,15. Então, notem que as taxas de juros ao longo do tempo, elas oscilam, só que os investidores, principalmente em economias estáveis, eles têm em mente uma média da taxa de juros. Então, quando ela está abaixo da taxa de médias, os investidores já sabem, olha, agora a taxa está muito baixa e ela vai subir. Então, eu vou demandar moeda para comprar títulos agora e me beneficiar da alta dos juros. É um movimento especulativo. Quando ela estava muito acima da média, eles se desfaziam dos títulos, porque sabiam que ela ia retomar o caminho inverso e assumir uma trajetória descendente e voltar lá para baixo da média. E isso é um movimento especulativo. Hoje, no mercado, o pessoal fala de traders, né? São os trades, fazer um trade day, uma operação dentro do dia com um único motivo de especular. Aí o Keynes disse, olha, tem mais um motivo que os agentes, que as pessoas demandam moeda que não seja um motivo de transação e precaução. Tem sim um motivo especulação. E esse motivo especulação embutido inverte tudo. Inverte tudo, porque antes aquela formulazinha, que eu acho que nem está aqui, que o aluno de economia sabe de cor, vocês devem estar vendo isso na introdução à economia, renda igual a consumo mais o C de consumo mais o S da poupança. Ela passa a não ser mais verdade necessariamente. Tem a renda da pessoa, o salário é igual ao consumo, a parte da renda que a pessoa destina ao consumo, e o resto é para a poupança. Aquele pé de meia do bebê que só vai, que é um plano de longo prazo deles. Não necessariamente. Eventualmente, o pessoal mantém o S, a parte da renda do salário deles que destinam lá para aquele pé de meia do filho, mantém, digamos que o salário deles seja de R$100. O conceito de renda Y igual a 100, é 100, que é igual ao consumo. Digamos que o consumo no mês dela, de pagar aluguel, juros, alimentos, combustíveis, enfim, seja de 60. O que sobra é o S, poupança, que vai ser destinado para aquele pé de meia do filho.
Não necessariamente. Eventualmente, o Y, o salário é 100, é igual ao consumo dele, o S, aquele pé de meia dos 40 para o filho, ele vai manter, porque é um plano de longo prazo, mas o consumo dele seja de 40 só, por exemplo, ele vai consumir menos, vai comprar menos geladeira nova, enfim, e sobra 20 ali no meio. O que é esse 20? É dinheiro que ele demanda, guarda para especular em títulos. E por isso é que o setor produtivo, imaginando que o nível de poupança médio das pessoas era de 40, sendo que a renda era de 100, ela poderia produzir 60 em produtos que as pessoas iriam consumir os 60. E não necessariamente acontecia isso, as pessoas consumiam menos. O que passou a acontecer? Sobrar geladeira nos estoques das lojas, as fábricas recebendo menos encomenda, e daí vem a crise de 29. O Keynes explica dessa maneira isso. E aí tem que concluir daqui a pouquinho, rapidamente, tem uma explicação embaixo. O Keynes, ele concorda que a política monetária é, sim, eficiente no controle dos níveis dos preços. Notem que os mecanismos são os mesmos. Demanda monetária, o L aqui, agora nesse formato, não mais numa reta, mas numa curva declinante aqui. No eixo vertical, agora, em vez de ter níveis de preços, nós temos níveis de taxas de juros. E no eixo horizontal, continua tendo a oferta monetária. Então, o Keynes conclui que, eventualmente, o governo pode aumentar a base monetária de M para M', de modo a diminuir os níveis de juros. E depois isso volta ao normal de novo. Tende a buscar um novo equilíbrio, voltar para o I. Só que o Keynes argumenta que nesse período em que temporariamente o governo diminui as taxas de juros, sobra as aplicações financeiras passam a ser menos atraentes, as pessoas tiram dinheiro de aplicação financeira do banco, por exemplo, e vai abrir uma lojinha comercial aí na avenida da cidade. E vai contratar pessoas, e isso vai gerar salários, renda, e vai haver produção. Outro empresário, com os níveis das taxas de juros mais baixos, toma um financiamento num banco e vai construir uma fábrica de sapatos, e vai gerar empregos, vai demandar equipamentos, matéria-prima, insumos, enfim, e isso vai aquecer a economia. Mesmo que depois as taxas de juros voltem para os patamares anteriores, naquele intervalo em que, através de política monetária do governo, ele aumentou a base monetária, forçando a taxa de juros para baixo, né? Naquele momento houve desengavetamento de projetos de investimento no lado real da economia. Aquela fábrica de sapatos que foi construída, maquinário foi comprado, mão de obra foi contratada, quando voltar as taxas de juros para cima, o empresário não vai pegar e apagar aquilo tudo, vender tudo e botar o dinheiro de volta no banco. Não, ele vai continuar com a atividade dele. Tá? Aí eu tenho aqui a região clássica, chamada de região clássica porque ela é inelástica à taxa de juros, ou seja, não interessa quanto está a taxa de juros, está lá em 40% ao ano. A pessoa não vai deixar de pagar sua conta de celular, deixar atrasar sua conta de celular, de energia, deixar de pagar o seu aluguel para botar o dinheiro numa aplicação só porque está rendendo 40%. Vai ter que pagar suas contas, pelo menos deveria ser assim. Então, essa região, quando as taxas de juros chegam num nível muito alto, aqueles dois outros motivos de demanda por moeda, eles são inelásticos não interessa se as taxas de juros vão lá para cima. O pessoal vai continuar demandando moeda por esse motivo. Essa quantidade aqui. E também tem lá embaixo, no extremo oposto, à direita embaixo, uma região que o Keynes chama de armadilha de liquidez.
Por mais que o governo expanda a base monetária para forçar os juros para caírem mais, as pessoas não acreditam mais no governo. Eles não acreditam que os juros vão diminuir ainda mais. É impossível, os juros já estão... É o que está acontecendo com os Estados Unidos. A taxa básica que eles mantiveram na taxa... na reunião deles da quarta-feira, que é de 0% ao ano a 0,25% ao ano. Os agentes não acreditam que o governo vai baixar mais ainda esses juros. Seria juros negativos. As pessoas teriam que pagar para deixar dinheiro depositado no banco. Então, nessa região, quando os juros estão em níveis muito baixos, o que a gente chama de região da armadilha de liquidez. E armadilha de liquidez porque há uma taxa muito baixa, render 0,25% ao ano, eu prefiro ficar com o dinheiro no bolso do que colocar lá numa aplicação financeira. Então, há uma preferência pela liquidez. Tá? Então, a questão da tarefa de vocês, a tarefa 3, eu acho que era, a diferença. Para os clássicos, a política monetária é eficiente para regular os níveis de preço e só. Já para Keynes, serve bem, muito bem para essa finalidade, mas com uma diferença. Através da política monetária, o governo pode diminuir as taxas, mesmo que temporariamente, as taxas de juros, de modo a estimular o desenvolvimento econômico. Tá bom, gente? Não sei se fui muito claro. Alguém está entrando agora aqui. Tá bom, professor. Tô de bola. Não sei se eu fui muito claro, fui muito enrolado. Foi ótimo, professor. Foi bem, professor. Explicou bem, tudo certinho. Meio às pressas aqui, porque o relógio anda. Mas aí, vocês avancem para a segunda parte dos slides, que aí nós entramos nos autores socialistas e note, é uma outra visão das questões econômicas. E isso aí não é coisa lá do século XVIII, século XIX, não. Vocês sabem que hoje essas questões elas estão muito latentes. Ainda tem a reunião do G7 lá na Inglaterra, foi ontem, eu acho, que o Biden, presidente dos Estados Unidos, teve um encontro lá, uma reunião reservada com o Putin, presidente da Rússia, e são duas economias de ideologias antagônicas, né? A princípio, os Estados Unidos são liberais, capitalistas, e a Rússia, apesar de ela ser a economia mais aberta hoje, até pouco tempo atrás, que eu digo até a queda do Muro de Berlim em 1989, era a antiga União Soviética, uma economia fechada, a tal da cortina de ferro, aí que dividiu o mundo entre duas potências, uma de esquerda e uma de direita. Então, sim, vamos ver também a visão do ponto de vista de questões econômicas dos autores socialistas também, a partir dessa segunda parte do nosso conteúdo. Tá ok? Eu vou parar a gravação aqui. Opa, peraí. Não quero fazer isso. Só parar a gravação. E aí nós vemos na próxima sexta. Bom final de semana para vocês, bons estudos e fiquem bem. Valeu, professor.